Pronto. Então, o assunto de geografia, pessoal, eu passei a apostila para vocês. A apostila, né, contendo lá orientação no espaço geográfico, foi essa apostila, não esqueça, olhe lá, geografia, orientação no espaço geográfico. Então, nós vamos entender essa questão de nos orientarmos nesse espaço que nós vivemos, no espaço geográfico. Então, o espaço geográfico aqui, estamos relacionados ao mundo. É o mundo. E como, né, a gente se localiza dentro dele. Então, aí, para início, nós temos a famosa constelação do Cruzeiro do Sul. Então, constelação é aquilo que a gente, quando olha para o céu, né, cria imaginalmente, né, formas a partir, né, da iluminação, né, das estrelas. Por exemplo, o Cruzeiro do Sul, né, a constelação do Cruzeiro do Sul, ela é fruto da nossa imaginação, que ela a gente forma uma cruz. A gente forma uma cruz e desse formato de cruz, a gente pode encontrar os pontos cardeais, né? Os pontos cardeais. E quais são os pontos cardeais, né? Os pontos cardeais são esses: norte, sul, leste e oeste. Então, nós aqui, no caso, vocês também aí da própria Vila Junco podem ver isso. À noite, no céu limpo, né? Sem estar nublado, vocês olhem para a serra, em direção da serra, já ao anoitecer, no início da noite, e observem que lá, né, tem 4 estrelas, né, elas estão dispersas, mas que quando você observa bem, você consegue formar uma cruz. Então, essa cruz ali, aquela constelação, na verdade, nós chamamos de Cruzeiro do Sul. E por que Cruzeiro do Sul? Porque ela fica justamente mais ao sul, né, a posição sul, onde ela a gente pode encontrá-la melhor. Então, o Cruzeiro do Sul, se observarmos, né, ele aponta para os 4 cantos da Terra. Mais uma vez, volto a falar. E quais são os 4 cantos? Os pontos cardeais. O norte, pronto, nessa posição que eu estou, atrás de mim está o norte, à minha frente está o sul, deste lado aqui, né, que é o meu lado esquerdo, está o nascente, ou está o oeste, né, leste, e do outro lado, né, está o oeste, né? Então, voltando a falar, atrás de mim está o norte, à minha frente está o sul, do meu lado esquerdo está o leste e do meu lado direito está o oeste. Eu até no início falei, né, nascente e poente, que é onde nasce o sol, que é ao leste, e, né, ele se põe, como diz o pessoal mais velho, né, no que é o famoso poente, que é o oeste, certo? Então, já por aí a gente já dá para entender mais ou menos os quatro cantos da Terra também pelo despontar do Sol, né? Tanto nascer como o entardecer. Ele nasce, né, no oeste e se põe, né, no oeste, né? Ele nasce no leste e se põe no oeste. Às vezes isso nos dá uma confusãozinha, né? Então, nascente é o leste, né? Poente é o oeste. Então, para a gente compreender, né, a dinâmica natural em que funciona esses elementos da natureza. Pronto, então aí nós temos os 4 pontos cardeais que nos norteia, né, que serve como localização do espaço geográfico, norte, sul, leste e oeste. Nós temos os pontos colaterais, além desse, nós temos também os pontos colaterais, que são eles, o nordeste, o sudeste, o sudoeste e o noroeste. E mais, né, temos os pontos subcolaterais. É claro que na filmagem não dá para observar direito, mas eu vou isso que eu percebi que eu não coloquei na apostila. Eu vou colocar também esse elemento para vocês na apostila, que ficou faltando, que é muito importante. E os pontos subcolaterais: norte, nordeste, leste, nordeste, leste, sudeste, sul, sudeste, sul, sudoeste, oeste, sudoeste, oeste, sudoeste, norte e noroeste. Então, esse conjunto aqui forma a famosa Rosa dos Ventos. A Rosa dos Ventos, não sei se vai dar para aparecer bem aí na filmagem, né? Mas aqui onde está meu dedo, né, está justamente em cima dela, da Rosa dos Ventos. Então, a Rosa dos Ventos, ela vai vir em todos os mapas, né, planisférico. Pode observar que vai estar ela aqui, a famosa Rosa dos Ventos.
Quem é que forma a rosa dos ventos? Todos esses pontos aqui, os pontos cardeais, os pontos colaterais e os pontos subcolaterais. Ao todo, né, dá 16. E aí eles vão e formam a famosa rosa dos ventos. E de destaque na rosa dos ventos vai estar justamente os pontos cardeais aqui nessa, por exemplo, norte, sul, leste, oeste. E é engraçado que está justamente na posição que eu estou aqui, né? Norte, sul, leste e oeste. Lembrando, né, o leste onde nasce o sol, oeste onde o sol se põe, certo? Então aqui nós temos os primeiros caminhos, né, na questão da localização do espaço geográfico em que nós estamos. Então, a partir dos pontos cardeais, os pontos colaterais e subcolaterais. Então, tentem o máximo memorizar, compreender, aprender de fato, né, isso. Por quê? Porque vocês nós precisamos, na verdade, do nosso dia a dia. Então, é muito importante que a gente fique, né, fixe esse conhecimento na nossa mente, para não esquecer. Então, aí, nós temos, né, as primeiras ideias de orientação. Pronto, depois disso, né, nós temos também a ideia de pontos de referência. No dia a dia, normal, nós temos os pontos de referência. Você quer ir a um mercadozinho, né? Então você vai precisar de ir a esse mercado de algumas referências, né, para poder chegar ao mercado. Ou se ele é próximo da igreja, ou se ele vai ser próximo de um rio, ou se ele vai ser próximo na casa de um determinado amigo, ou se ele vai ser próximo de uma determinada árvore que é bem popular. Geralmente, nas comunidades, o ponto de referência que a gente tem é mais a igreja. A igreja, né, a gente usa muito como ponto de referência, escola, a gente usa posto de saúde, né? Então, por quê? Porque são locais bastante frequentados por diversas pessoas. Então, são pontos de referência. Pronto. Qual a referência que eu uso para chegar aqui na minha casa? A quem me pergunta onde eu moro, eu digo, pronto. Aliás, o caminho é o da Escola Agrícola de Humães. Por que eu uso a Escola Agrícola? Porque a Escola Agrícola é uma escola bastante conhecida, né, por todos da região. E aí, quando eu digo que é no caminho da Escola Agrícola, é por quê? Porque durante esse percurso você pode chegar na minha casa e é claro que a gente pergunta a uma pessoa e outra, né? Mas já facilita bastante. Então, a gente precisa dessas orientações na nossa vida para chegar em determinado lugar, né? Não é uma coisa, não é bobagem, né? Mas são referências que a gente precisa para chegar em determinado local. Então, nós precisamos desses pontos, né? Pontos de referência, como diz. Então, os pontos cardeais mesmo, né? É a referência em relação ao mundo. Em relação ao mundo, nós temos, né? Ah, será que cidade tal fica mais ao norte? Será que cidade tal fica mais ao sul? Sempre tem essas questões, né, em delimitações, né, de saber onde é que fica determinados lugares. E usa-se muito a questão justamente dos pontos cardeais. E dentro, como eu já falei para vocês, da Rosa dos Ventos, né, estão também os demais pontos, só para não esquecer. Continuando ainda falando sobre essa questão de localização, de orientação, agora a gente vai ver em termos de planeta. Então aqui nós temos duas imagens, né, do nosso plano esférico. E dentro dele, né, a gente vai observar algumas divisões. Primeiro passo, ó, por exemplo, aqui nós temos os 6 continentes da Terra. América, que é o continente que nós habitamos, né, que nós estamos aqui morando, na América do Sul, no caso. A América é dividida em 3 partes: a América do Norte, a América Central e a América do Sul. E nós somos sul-americanos. Então aqui está a América, mais embaixo está a Antártida, é o continente gelado, África, Europa, Ásia e Oceania. Que antes, né, há muitos e muitos anos atrás, era um só continente conhecido como Pangeia. Mediante as movimentações que acontecem nas placas tectônicas, houve vários terremotos, maremotos e tudo mais, e resultou, né, na fragmentação desse único continente Pangeia em 6 continentes. E ainda corre o risco de aparecer outros continentes, né? Não sei, vai depender muito desse movimento que acontece das placas tectônicas, que eu acredito que o professor de ciência vai até
estar trabalhando com vocês sobre esse assunto. Então, aqui nós temos, hoje, atualmente, esses 6 continentes. E aí, o que é que acontece, gente? Nós podemos observar, né, a questão de localização desses continentes, né? Mas para saber disso, é preciso entender, né, de que forma vai proceder isso. Então, o que é que o homem, no seu conhecimento, faz? Cria, né, a partir de quê? De fotos capturadas por satélites e tudo mais, né, do nosso planeta, que ainda hoje é uma caixinha de surpresa. Então ele cria linhas imaginárias. O que é linhas imaginárias? Linhas que eu imagino que existem. Não quer dizer que o mundo está traçado desse jeito aqui, né, com essas linhas. Não. Essas linhas, elas foram imaginadas pelos estudiosos para que a gente entendesse melhor, né, as divisões que temos no nosso planeta. Então, vamos lá. Aqui, por exemplo, nós temos as linhas que estão na parte horizontal e na parte vertical. Então, o que é que eu quero dizer com isso? Nós temos as linhas que estão em pé e as linhas que estão deitadas, para falar popularmente para vocês. Aqui, né? Aqui nós temos essa linha que traça o mundo, metade por metade. Essa linha que nós chamamos de paralelo, é um paralelo que divide, né, o planeta na linha deitada, como diz a história. Nós chamamos, né, de linha do Equador. É o principal paralelo, é o principal. Tem outros, mas ele é o principal paralelo, o Equador, a linha do Equador, que é a linha que divide os 2 hemisférios. Quais são eles? O hemisfério norte e o hemisfério sul. E aí onde justamente nós estamos. Nós aqui estamos no hemisfério sul. E essa compreensão é importante para a gente entender o fato das 4 estações do ano. Que quando no hemisfério norte é uma determinada estação, no hemisfério sul vai ser outra. Por exemplo, agora nós estamos na estação de inverno, a estação fria do ano. E lá no hemisfério norte, eles estão na estação quente, que é o verão. Quando inverter, que a próxima estação nossa vai ser a primavera, lá vai ser outono. Quando lá for inverno, aqui é verão. E assim segue, né? Sempre vai ser oposição, o hemisfério norte do hemisfério sul. Por que isso? Porque a proximidade que o planeta ele vai adquirir em relação ao Sol. Então, nesse período, o Sol ele está distante, ele distanciou desse hemisfério aqui, que é o hemisfério sul, e aproximou-se mais do hemisfério norte. Então lá as temperaturas estão mais elevadas e aqui as temperaturas caíram. Quando for em dezembro, que é aí onde liga a questão do solstício, né, do equinócio, quando for em dezembro que a gente vai entrar na estação de verão, que é quente, aí o Sol vai estar se aproximando do hemisfério sul e distanciando do norte. Então sempre vai ter essa oposição entre os hemisférios. Então, voltando a falar das linhas. Então, o principal paralelo é a linha do Equador que divide os 2 hemisférios. Além da linha do Equador, nós temos, né, o Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio. Olha só, aqui em cima também, né, está até mais nítido. O Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio. Aqui, essa zona é a zona tropical. É a zona em que o Sol está mais próximo. O Sol fica mais próximo justamente aqui, que é como se diz, é o meio do planeta Terra. É onde o Brasil mesmo passa, por isso que o clima da gente aqui é assim, né? Um clima tropical. Por conta da proximidade que a gente tem da linha do Equador. É por isso que aqui é o sertão, né? Por conta da proximidade com a linha do Equador. E aí caracterizou geograficamente o nosso território. Como sertão e Caatinga também, né, que é o nosso bioma, o único bioma que existe no mundo. Então, assim, um conhecimento puxa o outro conhecimento. Então, aqui, como eu falei para vocês, entre o Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio, nós temos, né, a zona tropical do planeta. Aí, antes aqui do Trópico de Câncer, nessa partezinha aqui, né, mais em cima, que está entre o Trópico de Câncer e o Círculo Polar Ártico, nós temos a zona temperada norte. E em cima nós temos, né, o Círculo Polar Ártico, essa parte é totalmente fria, né? As temperaturas são
baixíssima, 0, né, grau negativo. E aqui, depois do Trópico de Capricórnio, nós temos a zona temperada sul, né? E por último, nós temos o Círculo Polar Antártico, que é onde fica a Antártida também, com o continente congelado. Então vamos do início. Círculo Polar Ártico, a divisão do planeta em linhas, como eu falei para vocês, em linhas deitadas, para a gente entender, né? Para não confundir vocês no horizontal e no vertical, né? Vamos falando assim. Então, ao invés de dizer horizontal, eu vou dizer as linhas deitadas, né? Então, a linha deitada, que vocês estão vendo aqui, Círculo Polar Ártico, fria, extremamente fria. Círculo Polar Ártico e Trópico de Câncer. Aqui é uma zona intermediária entre uma zona quente, uma zona fria, perdão, e uma zona quente. Então, aqui nós vamos chamar de zona temperada. Depois vem o Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio, zona tropical. Entre Trópico de Capricórnio e Círculo Polar Ártico, nós temos zona temperada sul e, por último, o Círculo Polar Ártico, que é onde está a Antártida, também extremamente gelada. Detalhe, gente, onde tem zona temperada norte e zona temperada sul é onde as 4 estações são bem definidas. E quais são as 4 estações? Primavera, verão, outono e inverno. Então, na zona temperada norte e sul, as 4 estações são bem definidas. Já aqui, como eu falei para vocês, né, onde está o Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio, essas estações, elas não são definidas. A gente só consegue perceber 2 estações, que é o inverno e o verão, o tempo quente e o tempo frio. As outras estações a gente não consegue perceber por conta, né, da proximidade do Sol em relação a essa parte da Terra, né? A zona tropical. Então, as 4 estações só são bem definidas na zona temperada norte e na zona temperada sul. E aqui no Brasil, por exemplo, nós temos o Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul, ele já passa um pouquinho, né, das linhas imaginárias. Aqui, ó, aqui embaixo nós vamos ter o Rio Grande do Sul. Então, lá as 4 estações são bem definidas. A região sul, no caso. Então, a região sul, as 4 estações em relação a todo o Brasil, né, é a única região que ainda consegue ter as estações definidas. Porque as demais regiões do Brasil, né, são 5, as demais regiões do Brasil não têm estação definida por conta dessa proximidade com a linha do Equador. E, né, está mais perto do Sol. Então, né, não esqueçam do Trópico de Câncer nem do Trópico de Capricórnio, né? E o Brasil pega justamente os 2 trópicos, né? Está entre o Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio, que são também paralelos, né? Mas o principal paralelo é a linha do Equador, que divide os 2 hemisférios. Além dos paralelos, nós temos os meridianos, né? E o principal meridiano é o de Greenwich, né? É essa linha imaginária que temos aqui no meio, que divide, né, também o planeta em 2 partes. Se a gente for observar, pela divisão que eu falei, o planeta está no formato de uma cruz, né? Ó. O paralelo e o meridiano. O principal paralelo, linha do Equador, principal meridiano, Greenwich. E aí, o meridiano, né, ele divide a Terra em leste e oeste. Enquanto a linha do Equador, o principal paralelo, divide em norte e sul, o principal meridiano, Greenwich, divide a Terra em leste e oeste. Em outras palavras, nós temos aqui o ocidente desse lado, que é o lado que nós estamos, e o oriente, que é do outro, né? Então, nós estamos, em relação a Rosa dos Ventos aqui, nós estamos ao oeste do planeta. E o oriente está ao leste, certo? Aí, em relação a essa divisão, nós somos ocidentais. É uma criação, né, dos europeus. Na verdade, o conhecimento todo que se chega aqui é o dedo europeu no meio. Então, oriente do lado de lá e ocidente do outro. E também pela até a questão do sol, gente. Por exemplo, aqui agora é noite, então lá no oriente vai ser dia. Quando aqui no ocidente for dia, lá no oriente vai ser noite. Sempre vai ter essa inversão por conta, né, do movimento
que a Terra realiza em torno de si mesma. E que movimento é esse? O movimento de rotação. A Terra leva 24 horas para dar uma volta em torno de si mesma. E isso é o que dá um dia. Corresponde a um dia. Então, metade de um dia, uma parte do planeta é dia e o outro é noite. E metade desse dia, a outra parte é noite e a outra é dia. 12 horas de dia para um, 12 horas de noite para o outro. Aí vem a divisão de Oriente e de Ocidente. Se vocês não sabiam disso, agora saibam. E é até também curioso imaginar que em outras épocas, diziam que se cavasse um buraco chegaria na China, Obviamente isso não. É por conta dessa volta que o planeta dá, o movimento de rotação. Acontece, toda essa mudança e isso, leva o quê? Aí vem as consequências, O movimento de rotação, aí vem o dia, vem a semana, vem o mês, E até completar o ano, que aí é o de translação. O de translação é o movimento que a Terra já vai dar em torno do Sol, que vai levar 365 dias esse movimento. 365 dias e algumas horas, que quando passar 4 anos somar essas horas, vai dar um dia que vai ter um ano bissexto, que é esse ano. Esse ano, por exemplo, este ano que nós estamos é um ano bissexto, Porque todo ano sobrava uma certa quantidade de horas, sobrava 6 horas, que aí 4 vezes 6 deu 24, então ganhou mais um dia no mês de fevereiro. Que aí, consequência disso, são esses movimentos que a Terra realiza. Outra consequência do movimento de translação são as 4 estações do ano, que eu já falei para vocês também. Verão, primavera, verão, outono e inverno. Certo? Então, aqui, basicamente é isso para a gente compreender a questão de orientação. A gente entender os pontos cardeais, os pontos colaterais, os pontos subcolaterais, para nos localizarmos neste mundo. E entendermos a questão do mundo, como é que ele está lá no sistema solar, a Terra. Então, é claro que ela não vai estar do jeito que nós estamos vendo aqui, Vocês sabem, Toda redondinha, bonitinha, inclinadazinha, Essa inclinação que a Terra ganha, Aí faz com que o trópico de Câncer e Capricórnio fique mais ainda próximo do Sol, nessa inclinação, e as outras partes, como a gente bem sabe, tanto o Círculo Polar Ártico como o Círculo Polar Antártico, fiquem mais frio. Por quê? Porque eles estão mais distantes do Sol. Por eles estar mais distante do Sol, então eles vão ser bem frios. E isso também é normal, porque é para equilibrar a temperatura da Terra, para que a Terra não fique nem fria demais, nem quente demais. Então é um equilíbrio natural que deve acontecer a partir disso, desse formato que o planeta Terra tem. Aqui, esse plano esférico é uma forma da gente entender, de uma forma imaginária, como ele está organizado. Então, como eu disse a vocês, sobre as linhas, os paralelos e os meridianos. Então, voltando a falar, os paralelos, que são as linhas que estão deitadas, as linhas que estão na horizontal, são os paralelos, e o principal deles é a linha do Equador. Nós estamos localizados entre o Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio. O principal meridiano, Greenwich. Paralelo divide a Terra em norte e sul, meridiano divide a Terra em leste e oeste, e também em oriente e ocidente. E nós estamos no ocidente. Mas a China está lá no oriente. Então aqui, por essa divisão, o que é que a gente vai perceber? A Ásia está totalmente no oriente. A Oceania está totalmente no oriente. Parte da África está no Oriente, grande parte, Parte da Europa está no Oriente. Agora, já tem uma partezinha da África que está no Ocidente e da Europa também, que pega no Ocidente. Pequenas faixas de terra. E a América está totalmente no Ocidente. De norte a sul está, de leste a oeste também, está totalmente no Ocidente. Mas, como eu falei para vocês, em relação à Rosa dos Ventos, ao oeste do globo. Pronto, gente. Então, basicamente, são esses conhecimentos que eu trago para vocês sobre essa questão da orientação geográfica,
Vocês têm um livro, mas o livro não chegou ainda completo, né? Mas quando chegar vai ficar melhor da gente entender. Outra coisa também é a questão, que eu esqueci de falar, de longitude e latitude. Então, o que é que nós temos aqui? A latitude, né, que dá a ideia de largura, são os paralelos. Então, o paralelo é uma latitude. Longitude é o meridiano. Então, nós temos o meridiano de Greenwich, né? Ele é de longitude, que como dá a ideia, né, de distanciamento. No caso, linha de cima abaixo do planeta. Essa questão também vai influenciar, né, na questão das temperaturas, né, como eu falei. Por exemplo, né, como está até no livro, né, de vocês, quanto mais a zona, né, vai se aproximando da questão da latitude, né? Nós temos as altas latitudes. As altas latitudes, por exemplo, elas estão aqui mais ao frio, né? Onde são justamente as regiões mais frias, né? As altas latitudes. Então, nós podemos dizer assim, está no Círculo Polar Ártico, Círculo Polar Antártico, as altas latitudes. Aí vai baixando, né? Aqui nós já temos média latitude e aqui nós temos baixa latitude, que já é justamente onde está a linha do Equador, né? Que é essa questão, como eu falei para vocês, do distanciamento da linha do Equador em relação aos polos, né? Dos polos, que eu quero dizer, dos extremos mesmo, onde são as regiões mais frias. Então, há um distanciamento aqui. Então, as temperaturas elas vão sofrer alterações, né, mediante a isso. Aqui, por exemplo, na zona temperada, ela sofre influência da temperatura vinda do Círculo Polar Ártico, né, como do Trópico de Câncer, que já é uma zona quente. Aí mistura, aí tempera o clima dessa região. Por isso que as 4 estações são definidas. Já aqui no caso onde nós estamos, que é entre o Trópico de Câncer e Capricórnio, é diferente, né? Estamos mais próximos, só recebemos influência, nesse caso aí, das zonas temperadas, né? Mas aí já não é a mesma coisa delas em si, porque elas estão mais próximas das regiões mais geladas do planeta. Então, ficou aí, gente, um pouco do assunto. Qualquer dúvida é só me procurar e estarei enviando para vocês este vídeo.